Bom, pessoal, vamos começar aqui então a gravação para 5 questões relacionadas a povoamento da América e até mesmo sobre teoria da evolução. Eu já vou compartilhar a tela e aí mais rápido porque eu já deveria ter entregue esse vídeo, mas por falta de tempo a- acabei não entregando em tempo hábil. Mas hoje está aqui, estudem por ele, que ele vai ajudar bastante nas provas e em outras questões de conhecimento para vocês, tá bom? Então a gente começa pelo seguinte: questões sobre o povoamento da América, que também pega questões sobre evolução. Questão 1. De acordo com a hipótese mais aceita, os primeiros humanos chegaram ao continente americano após atravessar qual estreito? Letra A, Estreito de Gibraltar. Letra B, Estreito de Magalhães. Letra C, Estreito de Hormuz. Letra D, Estreito de Bering. Então, nesse caso aqui, a teoria do povoamento da América, uma das questões mais aceitas uma das hipóteses mais aceitas é a teoria do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é um pedaço que liga o Alasca, dos Estados Unidos, com a Sibéria, na Rússia. Então, durante a chamada última glaciação, essa região teria baixado os níveis e congelado, e os seres humanos teriam atravessado dali para o Alasca, onde hoje pertence aos Estados Unidos. Lógico que aqueles grupos não sabiam aquilo que estavam fazendo, mas atravessaram e dali, segundo alguns, teria começado o povoamento do continente americano. Então, as duas teorias mais conhecidas é a teoria do Estreito de Bering e a teoria da navegação pelo Oceano Pacífico. E lembre-se sempre, elas ainda são teorias, elas não são necessariamente provas ou comprovadas. Bom, vamos para a questão 2 aqui, e intimamente ligado ao Brasil. Sobre o fóssil denominado Luzia, encontrado em Lagoa Santa, no Brasil, é possível afirmar que: letra A, foi datado com aproximadamente 50 mil anos, tendo recebido esse nome como uma homenagem à pesquisadora homônima que liderou a expedição em Lagoa Santa. B, foi comprovado como uma face elaborada pelo naturalista Peter Lund. C, foi datado aproximadamente com 12 mil anos e recebeu tal nome como uma homenagem ao fóssil Lucy, considerado o fóssil de hominídeo mais antigo do mundo, encontrado na Tanzânia. Letra D, não tem importância nenhuma para o estudo da ocupação do continente americano. Então, nesse caso aqui, é a letra C, pessoal. Então, o crânio de Luzia, né, o fóssil de Luzia, foi encontrado na região próxima a Belo Horizonte, em Lagoa Santa, e o nome foi dado como uma homenagem a Lucy, que foi batizada assim por pesquisadores que estavam na Tanzânia e encontraram esse fóssil de um hominídeo, algo parecido com um ser humano, que data de 2 milhões de anos. Então, Lucy é o fóssil encontrado lá na Tanzânia, que data de aproximadamente 2 milhões de anos, e a Luzia é o fóssil encontrado aqui em Minas Gerais, que data aproximadamente de 12 mil anos atrás. Bom, vamos para a questão 3, que não falei, o vídeo não deve ser muito longo. E a questão 3 diz o seguinte: o registro fóssil é uma ferramenta essencial para o estudo da história da vida. Qual a interpretação evolucionista para a sequência de fósseis encontrados em diferentes camadas do solo? Letra A. Eles mostram uma sucessão temporal de formas de vida, muitas vezes das mais simples para as mais complexas. B. Eles representam diferentes tentativas de criação que falharam simultaneamente. C. Eles são apenas rochas que se formaram naturalmente com formas curiosas. D. Eles provam que todos os animais modernos viveram juntos no passado. Então, nesse caso aqui, o que é um fóssil é a letra A. São objetos, são vestígios que mostram uma sucessão temporal de formas de vida, muitas vezes das mais simples para as mais complexas. Um dos carros-chefes, um dos maiores auxiliares da teoria da evolução são os estudos de fósseis, porque eles demonstram formas simples de vida e como essas formas
se transformaram de simples e passaram a ser mais complexas. Um raciocínio mais bem elaborado, um cérebro mais bem elaborado, enfim, se tornando algo mais complexo. Então, isso é um fóssil, um vestígio que nos permite a entender o tempo e outras coisas mais, e que nos mostra, né, uma forma de vida que vai da mais simples para a mais complexa. Na questão 4, a gente tem o seguinte: a paleontologia é o ramo da ciência que estuda os fósseis. O termo fóssil vem do latim fossilis e está relacionado com o verbo cavar, em latim, que significa retirado por escavação. Classifique as afirmativas a seguir com verdadeiro ou falso. Alternativa 1. Fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar dos anos. É verdadeiro. Então, ou seja, né, aquilo que foi preservado e chegou até nós é considerado um fóssil. Pode ser um fóssil de ser humano, mas pode ser um fóssil de dinossauro, pode ser um fóssil de algum outro animal. Na alternativa 2 aqui, qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado um fóssil. Não necessariamente é um fóssil. Pode ser um outro resto de algum outro material. Necessariamente não é um fóssil. Aquilo que é encontrado embaixo da terra, imenso, né, que está embaixo de algo, pode ser da terra ou da água. Não é considerado um fóssil, pode ser um mineral, pode ser algum outro tipo de objeto. Então, a questão 2, a alternativa 2, na verdade, ela é falsa. 3. A fossilização está relacionada com as condições do local e características morfológicas do organismo. Verdadeiro. Então, quanto mais bem preservado, quanto mais bem cuidado o local, melhor as características morfológicas, as características do organismo encontrado. 4. As emissões radioativas de elementos como carbono e urânio auxiliam na determinação da idade de um fóssil. Verdadeiro. Então, como se sabe, o fóssil tem 2 milhões de anos, o fóssil tem 12 mil anos. Joga-se ali o carbono, joga-se ali outros elementos químicos e fala, olha, esses elementos químicos determinam uma data aproximada de quando viveu, quando esteve presente aquele vestígio fóssil. Então, analisando VF, VV, alternativa C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Então, aqui a gente tem uma questão de verdadeiro ou falso, na qual a alternativa C é aquela que responde. E aqui, para a gente terminar o vídeo, deixe vossos likes por aí. Questão 5. Alguns criacionistas acreditam que a evolução das espécies, tal como desenvolvida por Charles Darwin, não é necessariamente um empecilho à ideia de que o mundo e os seres vivos tenham sido criados por Deus. Isso porque, letra A, Darwin também estudou teologia, então sempre teve como objetivo principal provar que Deus havia criado todas as espécies de seres vivos existentes. B, a religião e ciência são inconciliáveis, então os pressupostos científicos não precisam ser estudados e compreendidos pelos religiosos. Letra C, a doutrina da criação não ignora postulados científicos prováveis, apenas rejeita doutrinas ideológicas e filosóficas como o materialismo e o ateísmo. Letra D, Darwin concebeu a teoria da evolução das espécies por meio de uma revelação divina. Então, nesse caso aqui, pessoal, é a letra C. A doutrina da criação não ignora postulados científicos prováveis, apenas rejeita doutrinas ideológicas e filosóficas como o materialismo e o ateísmo. Então, nesse sentido aqui, são 5 questões aqui realizadas, vão ajudar vocês bastante para a prova, para as provas. Fiquem atentos. Eu dou sempre a sugestão, anotem as alternativas para vocês se lembrarem um pouco melhor. Então, para o vídeo, anota qual alternativa eu marquei e boa sorte nas provas de vocês. Meu muito obrigado, até um próximo vídeo, valeu!